Tenha misericórdia de mim, tá bom? Eu literalmente não sou uma pregadora. Eu só quero dividir com vocês algo que Deus fez comigo. E foi tão poderoso, e foi algo tão prático, sabe? O exercício de uma fé tão prática, assim, que é algo muito difícil de você conseguir fazer. Porque nós, muitas vezes, ouvimos pregações maravilhosas, incríveis. Deixa eu até sentar aqui, que aí eu posso olhar para todo mundo. Não é verdade? Quantas ministrações incríveis você já ouviu? Mas aquelas incríveis, assim, você fala, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser que nem a senhora. Muitas, não é verdade? Pois é. Mais alto. Olha, é que eu sou surda, então eu fico controlando para falar mais baixo, senão eu falo assim, que, né? Minha sogra sabe que eu sou surda. É verdade. Então, sabe, meus irmãos, a gente costuma ouvir muitas ministrações incríveis que nos impactam, que mexem conosco, que nos chacoalham, e a gente sai dessa porta, ou a gente sai de uma igreja, de um templo, ou a gente simplesmente desliga o nosso celular depois de ter ouvido uma ministração e a gente sai dali muito edificado. Mas aquilo dura um tempo e logo se dissipa, e a fé prática, tudo bem, eu vou agora começar a fazer aquilo que aquele palestrante, pregador, pastor, irmão, seja o que ele for, falou. E aí que a gente encontra grandes e sérias dificuldades, porque existe uma dificuldade muito grande de romper essa inércia, essa dificuldade de romper essa falta de movimento que nós temos na nossa vida espiritual. Então a gente, na verdade, faz e prefere fazer isso, né? A fé vem pelo ouvir, então eu vou ouvir. E eu vou achar que as coisas vão acontecer porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está fazendo a sua obra em mim, e é assim que acontece, porque é pela graça, não é pela graça. Então é Deus quem vai fazer. Não. Existe um combo, sabe, gente? Existe um combo que precisa acontecer, sabe, tipo McDonald's? Assim, sanduíche, batata frita e refrigerante. Eu quero um combo desse. Deus também tem um combo dele, sabe? Se eu só ouvir as ministrações e passivamente receber isso, muito pouco vai acontecer, ou nada vai acontecer. Se eu só orar, a mesma coisa. Talvez um pouco mais de coisas te aconteçam, mas não tudo. E se eu só sair fazendo as coisas que Deus me mandar e não orar e não jejuar e não procurar ouvir a palavra e conhecer mais a palavra de Deus, também não vai funcionar. Então nós precisamos de um combo de atitudes que resultam numa vitória certa, sabe? E eu pude provar dessa vitória na sexta-feira. Ah, isso quer dizer então que os seus problemas acabaram? Não, nenhum deles acabou. Aliás, tem alguns que estão bem piores, inclusive. Sim, porque às vezes não se engane você. Você vai orar, você vai falar, não, tudo vai passar. Não, querido, vai piorar. Vai ficar pior, para depois ficar melhor. Porque nesse ficar pior, Deus tem algo a fazer em nós, sabe? Então eu quero dividir com vocês esse testemunho, porque ele é um testemunho de uma fé prática, e ele é um testemunho que eu acho muito impactante para pessoas, principalmente para pessoas que enfrentam lutas de longo prazo nas suas vidas. Sabe, um filho especial, o luto de um filho que se foi, um marido difícil,
um histórico de fracassos em várias áreas da tua vida. Então cada um de nós tem uma história, sabe? E eu acho que esse testemunho, ele vem muito ao encontro daquelas pessoas que estão vivendo histórias que exigem delas uma coisa chamada resiliência. E a palavra resiliência quer dizer, basicamente, capacidade de aguentar a porrada. É isso. É a capacidade de suportar. Eu sempre fui uma pessoa maravilhosa na corrida dos 100 metros rasos. Queria ver eu ganhar, me põe para correr 100 metros rasos na vida. Coisas de curto prazo. Eu sempre fui o Usain Bolt da vida. A Giovana nos 100 metros rasos, imbatível. Faz coisas que até Deus duvida. Mas deixa ela ser Claudinei querido, meu filho. Maratonista, correr 42 km. Ela não aguenta. A história da minha vida é uma história de sucessos nos 100 metros rasos e enormes fracassos naquilo que exige de mim a resistência, a resiliência, a capacidade de suportar as maratonas da vida, sabe? E a vida é uma maratona. A vida não é 100 metros rasos. A vida é uma maratona. E eu tenho aprendido isso a duras penas, sabe? Eu cresci numa família que me fez acreditar que a vida, ela é feita de 100 metros rasos. Porque tudo que eu não consegui, tudo que eu falhei, tudo que eu fracassei, tudo que eu desisti, tudo que eu deixei para trás, as consequências da minha desistência nunca me alcançaram. Meu pai sempre deu um jeito nisso. Então eu nunca senti na minha vida a dificuldade, o pesar, a tristeza, com a profundidade que elas precisam ter, fruto da desistência antes do tempo. Deus está o tempo todo nos ensinando que entre o plantar e o colher existe um tempo. Se você hoje plantar uma semente de laranja num vaso ou no jardim da sua casa, daqui quanto tempo você vai colher um fruto? 5? Daqui quanto tempo essa árvore vai ser frondosa, vai dar muitos frutos, vai servir de sombra? Até para você. Vai demorar. E eu digo para vocês que eu, que nunca precisei na minha vida correr nenhuma maratona, meu pai me salvou de todas as maratonas que eu precisaria correr na minha vida, as importantes mesmo, eu fui salva de todas. Então eu nunca experimentei a dor de desistir da maratona, porque nunca me custou o que tinha que me custar, o preço que tinha que me custar desistir da maratona. Então para mim está sendo algo muito novo. E eu tenho enfrentado na minha vida situações em todas as áreas, em que Deus pegou todas as bengalas que eu tinha e deu uma bicuda de uma vez só em todas elas. Filha, você não nasceu de bengala. Me dá minhas bengalas que eu quero, que eu gosto, que eu preciso delas, que elas são minhas, me pegue de mim. Deus vai lá e tira todas as suas bengalas. Então, pessoal, eu quero dividir com vocês um testemunho de fé prática, sabe? Eu tenho enfrentado na minha vida a travessia do Mar da Galileia. Na travessia do Mar da Galileia, Jesus não estava no barco com os discípulos. Jesus mandou que eles passassem do outro lado, que eles atravessassem o Mar da Galileia, que ele sabia, Jesus sabia que seria um mar encapelado, e Jesus fica olhando de fora, manda eles passarem do outro lado, e sabendo, ciente de que eles iam enfrentar um mar encapelado. Pois é, Jesus sabia disso.
E foi Jesus quem deu essa ordem para que eles passassem do outro lado. Passassem por essa tempestade. E a palavra de Deus fala que durante essa travessia eles receberam açoites. Sabe o que é um açoite? O açoite é assim, ó. Você mal caiu de uma, pá, já vem outra. Aí você está começando a levantar aquela que você está pá, vem outra. Aí você fala, agora vou, pá, vem outra. E pá, vem outra, e pá, e pá, e pá, e pá. E você passa muito tempo de par em par, de par em par, de par em par. E esses são os açoites que você vai levando um atrás do outro. Mal você se levantou de um, já vem outro. E esse tipo de luta, sabe, traz para nós dúvidas muito grandes com relação à nossa filiação em Deus. Porque são lutas e são maratonas da vida que exigem de nós resiliência. E nós temos uma capacidade impressionante de desistir de tudo. Nós fazemos isso, sabe? E Deus tem me dado lutas em todas as áreas da minha vida que exigem de mim o exercício da resiliência. Senhor, mas nada muda. Nada acontece, Deus. Só piora. Quanto mais eu oro, pior fica. Mais problemas surgem. E na minha vida e na vida de muitos que estão aqui, eu tenho certeza que acontece exatamente a mesma coisa. Mas eu e você não servimos a um Deus sádico que se agrada do nosso sofrimento. A palavra de Deus fala lá no livro de Lamentações 3 que Deus não nos fere de bondade. Existe algo que eu e você precisamos aprender a desenvolver nesse processo de espera. Porque não se engane, as esperas são os momentos em que nós somos mais trabalhados por Deus. E a espera e aquele silêncio de Deus diante de uns açoites. Não é o silêncio de Deus diante de um cenário de você sentado numa rede tomando água de coco num spa. Não é isso. É o silêncio de Deus, a pausa de Deus com você tomando açoite um atrás do outro. O que acontece, gente? O adversário, o inimigo das nossas almas, ele vai capitalizar em cima desse momento. Quando Jesus era homem, Jesus teve sede, como eu e você, fome, como eu e você, ele era homem, ele foi um homem de dores, como eu e você. E quando ele estava no auge da sua luta, depois de 40 dias, sem comer nada, fraco, ele estava lá. O diabo vai chegar para ele e vai falar: escute, se você é o Filho de Deus, sim, se você é o Filho de Deus, tô vendo que você está com fome aí, né? Se você é o Filho de Deus, pega essas pedras aqui, ó, e transforma em pães e come, e sacia a tua fome. O que o diabo está fazendo nessa hora? Ele está fazendo com que Jesus coloque em dúvida o fato de ser filho. E é nessa hora que você e eu vamos estar há 40 dias no deserto, sem comer nada. Entenda isso como uma metáfora, tá? No momento mais difícil, crítico da tua vida, o diabo vai falar para você: Heloína, se você é filha de Deus, por que você está passando por isso? Deus não é amor? Então por que você está passando por isso? Eu não sei não, acho que ele não é teu pai não. Eu acho que você nem é filha. Gente, é assim que o diabo conversa com a gente. Não achem
O diabo nos ataca aqui, ó. É na nossa mentalidade. Aqui é um campo fértil. E o que a palavra nos ensina? Como é que Jesus, que era homem, como eu e você, como é que ele combateu isso? Ele disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus fala isso, não pela primeira vez na palavra. Jesus fala isso porque ele, como um judeu estudioso que era da palavra, sabia que lá em Deuteronômio Deus deixou o povo dele passar fome. Escute isso. Deus deixou o povo dele passar fome para que o povo soubesse que nem só de pão viverá o homem. Para eles soubessem que eles não iam morrer, que a graça de Deus os sustentá-los. E Jesus repete exatamente aquela passagem e ele fala para o diabo e argumenta contra o diabo com a palavra de Deus. Ele pega o pai da mentira e esfrega a verdade na cara dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, sexta-feira, eu acho assim que foi o auge. O diabo já estava trabalhando na minha mente, sabe? O diabo pensou as sementinhas. Tem uma sementinha só que tem um detalhe: a árvore do diabo cresce rápido. Essa é uma coisa impressionante. Plantou, ela cresce. Já dá fruto, uma coisa impressionante. Podre, né? Mas dá. Muitos. Quando a nossa cabeça começa a pensar algo e nós não imediatamente rebatemos com a verdade essa mentira, aquilo vai dando cria. E daí ele coloca outra mentira na tua cabeça, e outra mentira, e outra mentira, e outra mentira, e outra mentira. E quando você vê, você está enredado por uma mentira. Na quinta-feira, um dia antes desse milagre que eu quero dividir com você, a Andréia me viu. Nós fomos até a Joaquim. Que estado eu estava? Deplorável. Eu estava num estado deplorável. Porque a minha luta, assim como a luta de muitos aqui, é uma luta que me exige resiliência, que é uma virtude que eu ainda não tenho, eu estou desenvolvendo. Deus está desenvolvendo essa longanimidade em mim, essa capacidade de suportar em mim, essa capacidade de esperar nele, de confiar, sabe? E olha, eu vou falar um negócio para você: quando Deus não afasta de você um problema, Ele te dá uma oportunidade de sair daquela situação com o problema, porém mais do que vencedor. Você fala, não, então peraí, você está sendo contraditória, querida. Sim, o problema permanece e eu saio mais do que vencedora em Cristo Jesus, é isso? É isso mesmo. Porque quando você não tem o teu problema solucionado, você tem uma oportunidade de conhecer Deus em verdade. O que nós menos conhecemos como igreja é Deus em verdade, como Ele se apresenta na palavra. Por quê? Porque o crente não lê a palavra, o crente não ora. Então ele não recebe a revelação completa de quem é Deus, e ele fica daí com essas visões apaixonadas, poéticas, falsas. Sabe esse Deus falciane, assim, na cabeça? Esse Deus falciane. Sim, nós acreditamos que o amor diz sim para tudo, né? Já que Deus é amor, Ele sempre diz sim, sempre diz não, porque Ele não me ama, Ele não existe. É isso que a gente acredita. Então, quando Deus diz não para mim e para você diante de um problema, Ele está nos dando a oportunidade de conhecer mais uma das faces dEle, mas em verdade, como Ele de fato é, sabe? Você já pensou? Eu não tenho filhos, tá? Mas eu ajudei a criar 2 meninos. Eu ajudei mesmo, assim, tipo, em tempo integral. Você já pensou, você que é pai, você que é mãe, se você tivesse dito sim pro teu filho para tudo que ele queria?
Você tinha criado um monstro. Não é verdade? Os nãos que você não disse já transformaram eles em algumas áreas uns monstrinhos, não é verdade? Seja sincero com você mesmo. Você não precisa, sim, fale com você. E observe se os nãos que você não disse, se as palmadas que você não deu na hora que devia, se a repreensão, a exortação, a admoestação que não veio na hora que tinha que vir, se ela hoje não se mostra no caráter do teu filho, do que no meu caráter se mostra. Eu vou dizer para vocês, toda vez que Deus diz não para mim, Ele está me revelando uma face dele que eu jamais conheceria, que é a face de Senhor. Eu cresci com um pai ausente, com dinheiro, financiando a presença dele na minha vida por meio de coisas, mas ele em si, ele era ausente. Então, quando ele estava conosco, ele tentava compensar essa ausência sendo altamente permissivo. Então, gente, para mim, o céu não era limite, entendeu? Então, Deus como Senhor, pare e pense o que essa palavra quer dizer. Senhor, tá, Deus como Pai, talvez não entenda, porque a nossa visão de Pai é muito deturpada também. Como Todo-Poderoso, essa é bem fácil, né? Essa é a mais fácil de todas, né? Como o Altíssimo, então, nossa, essa é a mais fácil de todas, porque pra mim, Deus sempre foi o velho barbudo que morava na nuvem, né? Bem alto, tão alto, altíssimo, tão alto, bem longe de mim. Agora, como Senhor, sabe, gente, o Senhor é aquele Deus, quando você chama Ele de Senhor, você está dizendo sim e amém para tudo que Ele diz. Então você precisa obedecê-lo. Eu nunca obedeci nada a ninguém. Ó, me incomodou, eu mandava pastar. Quem quer que fosse? Eu fui muito mal criada. Deus está me educando, sabe? E Ele tem, durante esse período de açoites incessantes, de longo prazo, dessa maratona que eu tenho percorrido, Ele tem me mostrado essa face de Senhor. E o Senhor, a gente simplesmente ouve ou lê na palavra, porque aquela é a revelação de Deus. Tudo que Deus tem para dizer para mim e para você está lá. Ai, eu recebi uma revelação de Deus. Não, você não recebeu uma revelação de Deus. Tudo que Deus tinha que revelar para a humanidade está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Você recebeu uma iluminação acerca da palavra revelada de Deus. A palavra se tornou pessoal para você, para o teu caso. É isso que você recebeu. Deus trouxe uma luz sobre a tua mente acerca daquela passagem da palavra se aplicando na tua vida. Sabe? Então Deus me deu essa oportunidade de conhecê-lo como Senhor, porque eu sempre tive um problema muito grave com figuras de autoridade masculinas. Figuras de autoridade masculinas na minha vida, elas iam ter problema comigo. E eu com elas, claro. Com certeza. Então, gente, vocês podem saber que, assim, as suas maiores lutas, aquilo que você considera as maiores lutas, são os seus maiores professores, sabe? Porque nada na tua vida e na minha vida está lá de graça. Nada. Você tem muito a aprender com isso. Assim como eu tenho muito para aprender com isso também. E enquanto eu e você não sairmos aprovados de tudo isso, nós vamos ficar fazendo essa prova. Sim, porque para sair da prova aprovado, eu tenho que fazer o quê? A prova. Não é isso? O que eu tenho que fazer para ser aprovado? Eu tenho que fazer a prova. Não é verdade? Então eu e você vamos passar pela prova. A palavra de Deus fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então Deus está falando, ó, procure fazer isso. Quer dizer, está dizendo,
Vai ter várias oportunidades, não vai ser fácil, mas procura apresentar-te a Deus aprovado. O que eu tenho que fazer para ser aprovado? Primeiro fazer a prova, né? Primeiro fazer a prova, daí ser aprovado na prova. Então vai ter prova, né? Vai ter. Então sexta-feira, gente, eu tava assim, o diabo tava sapateando na minha cabeça. Mas ele tava gostoso na casa. E ele já vinha plantando sementes na minha mente, sabe? Porque uma pessoa que está desenvolvendo a resiliência, ela não desenvolve isso da noite para o dia. Isso é algo conquistado. Né? 100 metros é comigo, já estava ganhando. Mas não é o caso, é maratona. Deus começou a permitir que o diabo me atacasse, porque é assim que funciona. O diabo não age por justiça própria, ele não tem essa autoridade. É a vontade permissiva de Deus que faz com que ele possa agir na minha e na tua vida até onde Deus mandar. O diabo é como um cão acorrentado, sabe, gente? A hora que a corrente não vai mais, ele não vai mais. E quem é o dono do comprimento da corrente é Deus. E eu comecei assim, naquela semana da sexta-feira que passou, eu comecei a não rebater as mentiras do diabo com uma palavra imediatamente. E aquilo começou a dar frutos dentro de mim. E eu comecei a questionar a minha filiação. Será que eu sou filha, né? Sei que esse negócio de cristianismo é uma grande bobagem, uma coisa de gente fraca, que precisa de se apegar a alguma coisa na vida, sabe? Para ter pelo que viver, você não aguenta passar por esse mundo. Eu acho que eu não sirvo esse negócio de cristianismo. Tô replicando para vocês o que se passa na minha mente, e eu tenho certeza que isso, se não passou ainda, vai passar na sua mente, então você se lembra do meu testemunho. Quer saber? Eu acho que eu vou mandar tudo isso aqui pro quinto dos infernos. Tudo. Cansei, deu. 1, 2, 3, deu por hoje, deu de história, né, pra mim. E aquilo foi fomentando dentro de mim. E aquilo foi. Aí memórias ruins começaram a vir. Só a parte ruim do que os meus pais fizeram, do que o meu irmão mais velho fez comigo, do que a minha irmã tem feito comigo, do que o meu marido tem feito comigo. Só o que é ruim. Olha lá a tempestade perfeita se formando. Sabe aquele céu que você começa a olhar e você fala, ih, vai chover? Eu tava assim semana passada. Aí aquela nuvem começou a se encher, começou a pretear aquela nuvem, e eu comecei a só alimentar coisas ruins. Chegou na segunda-feira, comecei a sentir muitas dores articulares. Estou fazendo uma investigação agora para tentar identificar a raiz dessas dores articulares altamente limitantes que eu tenho. Quem frequenta aqui mais tempo sabe, eu fiquei 2 meses praticamente sem conseguir vir com facilidade nos cultos, porque eu não conseguia andar. Não é brincadeira, não. Comigo a coisa tem que ser assim, Deus tem que tombar mesmo, sabe? A pessoa não é uma pessoa assim de coração ensinado, sabe? A pessoa dura mesmo, orgulhosa e má, né? Então, Deus sabe tratar com gente assim. E Ele vai moendo até que você realmente ceda. E aí naquela semana eu comecei a não cuidar da casa. Minha casa começou a ficar estranha. Começou a cair papel aqui, eu não juntei. Daqui a pouco caiu mais um aqui, eu não juntei também. Daí eu não arrumei mais as camas. Eu já não quis mais fazer almoço. Eu já não quis mais cuidar da casa. Aí eu já queria que tudo se danasse. Eu já falei, quer saber, esse negócio de cristianismo também deu pra mim. Deu. Acho que isso é bullshit. Bullshit. Olha lá as duas falando. Eu sempre penso isso. Aí, gente, começou aquela dor maldita nas minhas articulações. Aí eu fui pra cama. Eu não conseguia sair. Aí eu apaguei a luz. Eu não quero mais ser luz também.
13 anos. Nem luz do sol eu não quero mais. Ó o cenário, ó a tempestade se formando. Deus, quer saber? Eu nem sei porque eu tô falando com você ainda, porque eu acho que eu tô falando com uma parede. Sim, eu tô falando com uma parede, porque a coisa só piora. Que Deus o quê, gente? Cala essa boca, menina. Você não existe, sabe? E aquilo começou a fomentar dentro de mim. E eu comecei a me enraivecer e o negócio começou a piorar. E as lutas começaram a ficar piores, viu? Comecei a piorar. E eu, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Desde os meus 13 anos, desde os meus 13 anos, a minha família me levou a psiquiatras. Achando que eu tinha depressão infantil, porque eu sempre, até Cristo, fui uma pessoa muito triste. A minha vida era chorar, eu só chorava. Então eu era muito complexada. Também minha autoestima era péssima, era baixíssima, sabe? E eu tinha um vácuo, assim, um vazio enorme que nada preenchia, né? Nada. E sinceramente, sabe, gente, desde os meus 13 anos eu sofri com aquilo até Cristo. Quando eu conheci a Cristo, quando a graça dele me alcançou com 33 anos, eu me lembro, porque eu sofri a minha vida inteira, né? Eu fui de psiquiatra em psiquiatra desde os meus 13 anos, né? Então eu tomei todo tipo de remédio que você puder imaginar. Se você tomar algum, pode falar comigo, que eu sei todos, tá? Salvo os novos, né? Mais recentes, dos meus 33 anos pra cá, não conheço nenhum, né? Salvo, às vezes, que eu preciso recorrer ainda a algum ansiolítico. Mas olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Com 33 anos, eu conheci a Cristo. Com 34 anos, eu me lembro como se fosse hoje. O dia que Deus tirou de dentro de mim algo muito ruim, que trazia pra mim essa melancolia e essa tristeza, sabe? Na família da minha mãe, tem 14 suicidas. 14 pessoas cometeram suicídio na família da minha mãe. Isso gera um legado, sabe, geracional de espíritos de depressão, de morte, sabe? Engraçado, eu soube recentemente que minha mãe me contou isso de graça esses dias, né? De graça. A minha mãe, a gestação anterior da minha mãe, o meu irmão morreu no ventre dela. Eu fui gestada no túmulo dessa criança. E na minha gestação da minha mãe, né, que ela estava me gestando, a minha mãe disse que eu quase fui ceifada também, que ela teve que passar meses deitada numa cama para que ela não perdesse o bebê. Então veja esses espíritos de morte sobre a vida dessa pessoa, né? E eu fui uma criança que chorava muito. Só chorava. Só que eu tomei medicamentos antidepressivos dos 13 aos 33 anos, ever. Nunca adiantaram. Nunca fizeram nada pra mim. Só me doparam e me geraram dependências químicas severas, assim. Eu sarei num dia, mesmo como se fosse hoje, eu moro de frente a um bosque. Que Deus começou a me dar um entendimento da necessidade de eu confessar esses pecados da minha família, de suicídio por parte da família da minha mãe, de eu confessar esses pecados e pedir perdão a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, Deus tirando algo de mim assim, e eu me lembro que o verde das árvores mudou para um verde que eu nunca conheci. Isso foi uma das coisas mais impactantes que já me aconteceram. Vocês conhecem a escala Pantone? Quem conhece aqui a escala Pantone? Alguém conhece a escala Pantone? A escala Pantone é assim, ó. Quando você quer mandar fazer um determinado produto de uma cor exata, essa cor tem um número, um código mundial. Se você falar, eu quero fazer uma camisa com um Pantone 348. Se você falar isso aqui, ou se você falar isso no Japão, eles vão entender em que cor você está falando. Entendeu? Aquele Pantone, aquela escala Pantone de verdes,
que eu passei a enxergar, eu nunca tinha visto. Aqueles tons de verde, sabe? E depois daquilo eu nunca mais tive aquela tristeza. Mas imagine se sexta-feira ela não deu ar da graça. Para piorar todo aquele cenário e completar a tempestade, porque a tempestade do diabo ela tem que ser perfeita, né, gente? E aí eu tava abatida, desanimada ao extremo, sem esperança, sem pai, sem cristianismo, sem Deus, né? Cheia de dores, mas estava doendo demais, com aquela sensação que eu já tinha até esquecido como era, que aquilo tinha saído de dentro de mim, mas Deus permitiu que aquilo voltasse, sabe? Eu estava com a olheira aqui, gente. Eu não estava cozinhando a semana inteira. Meu marido adora comer em casa. Ele adora comer em casa, uma das coisas que ele mais gosta. Que eu fazia nada. Me deixa aqui no escuro. Me deixa. E eu passei a semana inteira assim. E o meu coração só se revoltando contra Deus. Só se endurecendo cada dia mais contra Deus. E aquilo não começou naquela semana, não. Pode ter certeza que o diabo já estava plantando as suas sementinhas dentro de mim há muito tempo. Só que uma hora, aquelas sementes, elas encontram um momento oportuno na tua vida para que elas rapidamente cresçam, frutifiquem, floresçam e você se alimente daqueles frutos podres e aquilo só te faça muito mal, sabe? E aí, gente, eu resolvi colocar a palavra de Deus em prática. O que mais me encantou no Evangelho de Jesus quando eu conheci a Cristo, porque para mim, esse negócio aí de Bíblia, Escritura Sagrada, a verdade, o caminho, Jesus, isso aí para mim sempre foi uma coisa muito estranha, sabe? Aliás, crente era uma criatura muito estranha para mim e eu nunca gostei muito de crente, sabe? Sinceramente, na indústria onde eu trabalhava, se a pessoa fazia questão de colocar no currículo dela que ela era crente, evangélica, isso aqui pode eliminar, com certeza. Isso não é boa coisa, não é. Então, gente, eu falo para vocês que o que me atraiu no evangelho quando eu o conheci, e a Adri me conheceu quando eu vim a Cristo, né? A gente meio assim, um pouco mais, não tão próximos, né? Mas você me conheceu quando eu cheguei no Evangelho. Moída, assim, no máximo. E o que me atraiu no Evangelho foi a eficácia dele. Foi o quão viva é aquela palavra e o quão eficaz é aquela palavra. O que estava escrito naquele livro acontecia. E aquilo me impactou demais. E Deus começou a fazer as coisas muito rápido na minha vida, naquele primeiro ano, e eu pude provar dessa eficácia de Deus nesse primeiro ano, sabe? De uma forma muito contundente. De modo que alguém extremamente racional, como eu era, não podia contestar. Só podia ser algo sobrenatural. Não era possível. Não tinha mais nada que pudesse explicar. Então eu comecei a provar do quão viva e eficaz a palavra era. E aí, pela graça de Deus, naquele momento de trevas na minha vida, de tempestade perfeita na minha vida naquela sexta-feira, eu comecei, pela graça de Deus, a rebater todas aquelas mentiras na minha cabeça, sem fé nenhuma. Sem fé nenhuma, eu comecei a rebater com a verdade das Escrituras. E eu comecei, Deus começou a trazer palavra na minha mente, e mesmo sem fé, Ele falava, fale da boca para fora, mas fale. Fale que a minha palavra é viva e eficaz. Fale que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filha de Deus. Rebate as mentiras de Satanás com a palavra de Deus. E eu comecei, gente, ali começou Deus a me quebrantar. Que a palavra fala assim, que Deus,
ele tem um tratamento com o soberbo, que era a condição em que eu me encontrava naquela sexta-feira, sabe? Ele tem um tratamento com o arrogante, com aquele que nega a Cristo. Ele resiste ao soberbo. Ele põe a mão no peito do soberbo assim, e o soberbo fica andando assim, ó, e ele não sai do lugar, ele só fica patinando. Mas a palavra de Deus diz que ele dá graça aos homens. Gente, eu estava com tanta dor, eu estava tão mal, que eu não consegui sair da cama para me ajoelhar e orar, como eu gostaria de fazer. Mas Deus sabe que naquele momento, conforme eu permiti, Ele me deu aquele escape que a palavra de Deus fala. Aquele escape, aquele sopro do Espírito Santo que você pode ou não atender. Você pode falar, cala a boca e me deixa. Ou você pode falar, fale mais, fale mais, fale mais. Eu falei, fale mais, fale mais. Pela graça de Deus, eu falei, fale mais. E eu comecei a rebater as mentiras do diabo na minha mente com a palavra de Deus. E Deus começou a me dar a palavra, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. Deus começou a me dar a palavra, sabe? Aquela revolta contra pessoas que começou a surgir fruto de tanta injustiça que eu tenho vivido. Deus começou a me trazer aquela palavra, fazer tudo como para o Senhor. É uma palavra que Deus fala de como os escravos devem servir aos seus senhores. Que eles devem fazer tudo com excelência, para que Deus, a excelência de Deus seja revelada no seu fazer, né? Fazer tudo como para o Senhor. Aí aquelas mentiras assim, mas eu nunca fiz isso pela minha mãe, eu nunca fiz isso por meu pai. Depois que eu conheço a Cristo, eu estou fazendo como para o Senhor. Como para o Senhor. Eu fui repetindo essas palavras. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. Jesus, olha a minha situação, Jesus. Tua palavra diz lá, está escrito, Mateus 11, 28, vinde a mim. Jesus está falando, eu estou indo, Deus. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, sou eu essa pessoa. E eu vos aliviarei, Senhor, é a tua promessa, Senhor Deus. Um alívio. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Senhor, olha o meu estado hoje. Olha a minha situação. E eu comecei a falar. Senhor, a tua palavra fala lá em Filipenses 4, 6. Para que eu não ande ansiosa por coisa nenhuma. Mas que antes de eu ficar ansiosa, para que eu faça conhecida diante de Deus, por meio da oração, súplica e com ações de graças, tudo que eu preciso. E o Senhor vai resolver? Não. Mas o Senhor garante lá na tua palavra, está escrito. Como Jesus fez no Getsemane, está escrito. E a paz de Deus, depois de você orar, vai guardar o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí Deus começou a me lembrar da autoridade que Ele dá a todo aquele que recebe Jesus na sua vida. Expulsar demônios. Eu te dei autoridade para isso. Expulsa esses pensamentos da tua vida. E eu comecei a fazer aquilo sem fé nenhuma. Nenhuma. Eu tinha mais fé no diabo do que em Deus. Vou falar para você. Essa era a minha fé. Crente no diabo é uma coisa, mas em Deus eu já não sei tanto. Então eu comecei, sabe, sem fé nenhuma, a proferir a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus, e ela começou a virar o que ela é, viva, viva, viva e eficaz. E o Espírito Santo de Deus começou a me ajudar na minha fraqueza. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começou a guardar o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. E Deus começou a trazer um alívio, porque eu aceitei o convite do vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele cumpriu mais uma vez a sua palavra.
Gente, eu vou explicar pra vocês. Eu queria que vocês fossem mosquinhas e estivessem lá olhando a minha situação. Saiu algo muito ruim de dentro de mim. Simplesmente saiu. Quando eu resolvi me tirar do centro, tirar os meus problemas do centro, botar Cristo no centro, a coisa começou a mudar, sabe? Aquele céu de bronze, aquela tempestade perfeita começou a se desfazer, aquelas nuvens que estavam pretas começaram a ficar menos pretas e começaram a ficar brancas, e o céu começou a ficar azul. E eu levantei daquela cama e eu digo para vocês como Deus está no céu e aqui e agora conosco. Eu dei um pulo lá para você. Vamos fazer Vamos fazer almoço, deixa eu arrumar essa cama, deixa eu arrumar aqui. Essa sala, meu Deus, olha esse lixo. Comecei a limpar as coisas, comecei a arrumar a casa. Fiz um almoço que vou falar para vocês, olha. Que orgulho de mim. Falei, hoje eu se consagrei. Se consagrei de cozinheira. E eu comecei a cuidar da minha casa, da minha vida. Meu Deus. Da família que me deu. Foi tão impressionante como toda aquela tempestade perfeita se dissipou em questão de 30 minutos. 30 minutos. Se é que durou isso. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, eu desci. Na verdade, eu me lembro da cena de eu estar cortando algo na tábua e eu estar ali profundamente impactada por eu estar ali, fora do quarto, já tendo feito tantas coisas, fazendo um almoço, uma comida incrível. Meus problemas acabaram? Não. Alguns até pioraram. Mas Cristo é o Senhor, sabe? E a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você decide lançar sobre Deus toda a tua ansiedade, quando você vai até o Cristo, você aceita o convite do Vinde a mim e Ele vai trazer alívio para você. Quando você pega aquele livro de capa preta, couro, sabe? E você começa a colocá-lo em prática, você vai provar o convívio e eficaz dessa palavra. Você vai experimentar o Espírito Santo te ajudando na tua fraqueza. Você vai experimentar o Espírito Santo de Deus orando por você quando você não consegue orar, só consegue chorar. As tuas lágrimas são a tua melhor oração. E o Espírito Santo, por meio das tuas lágrimas e do teu coração quebrantado diante de Deus Pai, Ele vai fazer a obra de Deus para aquele momento. Ele vai interceder por você junto a Deus Pai. E Ele faz isso. Isso acontece. E você vai sentir, sabe? Aquilo que é um fardo sobre os teus ombros, sabe? De repente, aquilo vai ficar leve. Porque a palavra de Deus fala que é Deus quem peleja por nós. É Ele que peleja. Se eu e você quisermos pelejar, nós vamos fracassar, nós não temos força para isso. Mas a palavra fala que é Deus quem peleja por nós. Então sabe, gente,
depois desse dia, eu vou dizer para você que os meus problemas continuam no mesmo lugar. Mas Cristo está no lugar que Ele tem que estar. Aqui. Aqui. Então, sabe, eu acho, sinceramente, enquanto eu cortava a cebola, com alegria, sabe? Muita alegria, porque é muito ruim estar longe de Deus. É muito ruim. É muito ruim. Obrigada, Deus. É a pior coisa que pode te acontecer. Aliás, é a única coisa verdadeiramente ruim que pode te acontecer. É você se afastar do Deus vivo. Mas quando você se humilha, sabe? E se humilhar não é dobrar joelho, não. Dobrar joelho, gente. Joelho, é fácil, né? Dobrar o coração, sabe? Quando a gente dobra o nosso coração, Deus fala, a esse eu dou graça. E aí a graça vem. E aí tudo se dissipa. Sabe? O diabo, aquele cachorro acorrentado, Deus pega aquele cachorro e faz assim, ó. Vem aqui. Vem aqui, senta. E fica aqui, quieto. É assim que funciona. E o que aconteceu comigo? Esse exercício de uma fé prática, sabe? Eu senti demais que eu devia compartilhar com vocês, Igreja de Cristo. Sabe, gente, porque nós não temos como sequer sondar os pensamentos de Deus. A palavra nos diz que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Por isso ele nos manda, guiem-se por fé, porque vocês não vão alcançar o que eu penso, vocês não vão, sabe? Então talvez dessa tua luta, que é uma grande maratona que vai exigir de mim e de você resiliência, capacidade de suportar. Gente, com Moisés foi assim, com Davi foi assim, com José foi assim, com os grandes homens da palavra de Deus foi assim, e comigo e com você, que são pequenos cristos, pode ser que seja assim também. Talvez eu tenha que esperar 40 anos como Moisés, mas sabe, a palavra nos diz que Deus sempre nos guia em triunfo. E eu tinha uma grande dificuldade para entender isso. Como triunfo? Olha a minha vida. Que triunfo que é, rapaz? Se isso é triunfo, não quero triunfar. Me deixa fora desse triunfo aí, que essa parte não me interessa. Gente, sair de uma luta mais do que vencedor não é resolver o problema. Resolver o problema é bom, mas sair de algo mais do que vencedor é sair daquele algo ou permanecer nele com mais intimidade com Deus, sabe? Isso é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque isso é vencer esse mundo mau, esse mundo tenebroso, esse mundo de aflições. Isso é vencer esse mundo. E eu sei que aquela sexta-feira foi muito impactante na minha vida. Sábado, as coisas quiseram começar a acontecer novamente. Sim, porque caráter é como fogo, como ouro, precisa ser provado. E caráter se prova nas dificuldades. Quando a gente olha uma pessoa mostrando um caráter que você não conhecia durante uma dificuldade, não é porque aquele caráter
se transformou naquilo. Só se revelou. A dificuldade, ela faz isso, né? O deserto mostra para nós o nosso coração, porque Deus já conhece, não é o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Nós é que não sabemos quem somos. Então, quando a dificuldade vem, a gente sabe quem nós somos, a gente vê quem nós somos e quando nós precisamos de Deus. E no dia seguinte, aquela tempestade começou a querer se formar de novo. Mas imediatamente, com o exemplo do dia anterior, com o fato de eu ter saído mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque isso resolveu o problema, Deus me mostrou que não é o problema. O problema é conseguir intimidade com Ele. E Deus me mostrou que eu saí daquele problema mais do que vencedora. Ele me mostrou como aquela palavra mais do que vencedora se aplica na vida prática. Hoje, minha filha, você sai naquela sexta-feira mais do que vencedora dessa tribulação. Porque os meus problemas acabaram? Não. Porque eu dei um passo muito grande na minha fé. No dia seguinte, a tempestade perfeita queria se formar de novo e, como eu já tinha saído daquele problema mais do que vencedora, aquela vitória estava tão fresca na minha memória e foi tão marcante que eu imediatamente repeti a posologia do dia anterior. Mas eu fiz isso logo que a tempestade começou a se formar. E o milagre de Deus se repetiu. E no domingo, imagine você, a mesma coisa. A tempestade perfeita começa a querer se formar por você. Eu já sei como lutar com isso aqui. E as armas com as quais eu luto contra essas coisas não são armas desse mundo, não. As armas desse mundo, elas são o dinheiro, elas são uma viagem, elas são um almoço num restaurante incrível, sabe? Elas são um ansiolítico. As armas desse mundo são drogas, são álcool, são compras, são trabalho, são isolamento. As armas desse mundo para nós lidarmos com as nossas dores são essas, mas as armas de Deus não são. As armas de Deus são as armas que estão descritas lá em Efésios 6. Exatamente. E você e eu, nós como igreja, precisamos lutar com essas armas, sabe? Que não é só a oração, que não é só a palavra, que não são só as nossas atitudes, o nosso movimento, né? Eu preciso daquele corpo, sabe? Principalmente o coração humilde, quebrantado diante de Deus, porque a esse coração a palavra de Deus diz que Deus não resiste. Ele não aguenta um coração assim. E melhor que o dia definido. Sabe? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu, assim, de todo o meu coração, espero que isso tenha, de alguma forma, te edificado, assim como me edificou tanto, sabe? Eu não sei onde eu estaria nessa terça-feira se aquela tempestade não tivesse sido interrompida pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira. Eu não sei, sinceramente, onde eu estaria. Sinceramente, eu não sei. Porque a gravidade e a intensidade de tudo foi tão grande que não sei qual fuga humana eu teria escolhido. Talvez alguma bem ruim. Então, eu espero que tenha te edificado, tenha te fortalecido, tenha contribuído para a tua vida, para a tua caminhada cristã, para o teu relacionamento com o teu Deus, com o nosso Pai, sabe? E que você saia daqui hoje sabendo que Deus te deu todas as armas que você precisa, todas elas, para enfrentar qualquer situação nesse mundo tenebroso. E elas são 3. O povo de Deus, isso aqui. Às vezes você vai precisar de alguém para te lembrar da verdade, sabe? A palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita em você é o mesmo Espírito que habitava no Cristo.
Então nós temos essas 3 coisas e com isso nós podemos vencer qualquer coisa. Qualquer. Não, mas você não sabe da minha situação, não. Qualquer coisa nesse mundo. Se você usar esse combo da palavra, da oração, do povo de Deus, e lembrar que você tem dentro de você o mesmo Espírito que habitava em Jesus, você vai vencer qualquer coisa. E eu oro a Deus para que você saia dessa situação mais do que vencedor. Vocês entenderam o que é ser mais do que vencedor? Quem entendeu, levanta a mão para mim. Vocês entenderam? Deixa eu ver. Sério mesmo, porque eu nunca entendi isso. Mais do que vencedor. Gente, mais do que vencedor. Poderia ser mais do que vencedor. Não é verdade? É algo que Deus vai mostrar para você no dia da tua aflição. Ele vai te dar a oportunidade de sair daquilo sem que necessariamente o problema seja resolvido. Mas você vai sair daquilo mais do que vencedor por aquele que te amou.